por favor, qual é a fonte dessas duas informações estatísticas? Secretaria Nacional de Justiça. E também Departamento Nacional, o DEPEN, né? Bom, outra conclusão são as medidas contra a superlotação. O que é que a gente imagina que pode ser feito? As penas alternativas, prestação pecuniária, pagamento de multa, essas coisas. Outras, medidas cautelares, como, por exemplo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, suspensão do exercício de função pública e outras coisas mais. E a terceira, audiência de custódia, que consiste na apresentação do preso ao juiz em até 24 horas para decidir se a respeito da prisão e a aplicação das medidas alternativas. Eu, que sou um cara muito rígido com relação a essas normas de segurança pública, eu acho que penas alternativas é um caminho, mas não é conceder pena alternativa para quem matou, estuprou. Não, vamos conceder penas alternativas para aqueles crimes de baixo potencial ofensivo e que verdadeiramente não impliquem em risco para a sociedade a soltura ou essas pessoas andando nas ruas de forma livre, como infelizmente hoje está acontecendo. A ressocialização e a reintegração. Nós fizemos, pela CPI, alguns projetos de lei criando incentivos fiscais para as empresas que empreguem aquelas pessoas egressas do sistema prisional. Se cria incentivo para tanta coisa nesse país, por que é que a mesma sociedade que critica, que diz que o preso tem que trabalhar, eu sou defensor dessa tese, mas é a mesma sociedade que nega o direito do preso trabalhar. Eu lembro que a gente perguntava, discutia o assunto, e eu perguntava, a senhora daria emprego a um ex-presidiário? Eu não, jamais. Então, né, como é que vamos falar em reintegração, ressocialização, se não existe uma oportunidade? E por isso que nós tivemos a ideia de apresentar o projeto para que o empresário que conceder o emprego, ele tenha uma isenção fiscal. Esse projeto está aqui desde 1999 e não consegue andar. Aí é onde eu acho que existe falta de vontade política para se pelo menos tentar resolver essa questão. Bom, questão dos 10% dos recursos arrecadados em cada ano pelo Fundo Penitenciário Nacional. Eu defendo que nós temos que ter esses recursos, precisam ser transferidos para os municípios. Dizem que presídio é que nem sogra, ninguém quer por perto. Ninguém quer por perto. Então, nós temos que criar um incentivo para os prefeitos, se ele tiver algum retorno, ele poder, numa área separada, poder criar um presídio para abrigar ali. Eu sempre defendi que o presídio, o sistema prisional, tem que ter 3 estágios, federal, estadual e municipal. Crimes de pequeno potencial, o cara pode cumprir aquela pena dentro da cidade dele. Se for um crime de pequeno potencial ofensivo, né, de pouca gravidade, é uma forma dele até mesmo conseguir se ressocializar mais rápido. Está na cidade, perto da família, isso tudo contribui para que ele possa ser reintegrado à sociedade. Por isso eu defendo que tem que haver essa transferência para os municípios. Tem que acabar com essa conversa de que ninguém quer um presídio. Quando se fala em construir um presídio numa cidade, a população se revolta, se rebela, e aí vem as superlotações. Ainda há pouco, Nelcimar Fraga comentava que quando tem prefeito que vai inaugurar uma pracinha, coloca... que custa 200 mil reais, enche aquela praça de pessoas para bater palma. Se inaugura um presídio de 15, 20 milhões, não tem ninguém lá para fazer a... Outra conclusão, combate ao crime organizado no sistema carcerário brasileiro. Nós avisamos que estava havendo guerra entre eles, que as facções iriam começar a se matar. Falamos isso,
comunicamos ao ministro da Justiça, coloquem, façam o isolamento dessas pessoas. Você não pode permitir que um chefe de quadrilha, um chefe de facção, continue ali organizando a matança dentro do presídio. É omissão total do Estado. Avisamos, começou a acontecer as mortes, aí é que foram imaginar, realmente tinha alguma coisa errada. Hoje está lá o problema e que ninguém tem coragem de botar o dedo na ferida. Eu conheci alguns presídios em São Paulo, que eu digo a vocês que é de primeiro mundo. Primeiro mundo, os de segurança máxima. Se você ainda não foi lá, vá visitar o presidente Venceslau, presidente Bernardo, que você vai ver que é coisa de primeiro mundo. Não fica devendo para nenhum sistema prisional do mundo. Eu conheci o sistema do Canadá, alguns cidades dos Estados Unidos, e o nosso aqui não deixa a desejar a nenhum desses. Agora, capacidade de um presídio desse, 220 presos, sabe quantos tem lá? 20. 20. Porque os juízes não têm coragem de aplicar o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Se o juiz não tem coragem, vamos criar então um juiz sem rosto, que as decisões sejam tomadas de forma colegiada, para que não haja assassinatos de juiz. Até hoje parece que só mataram um ou foi 2. E eles têm esse receio. Imagina se fossem policiais, que morrem 2 por dia. Por dia. Transferência pelo Estado das atividades. Isso aqui é muito importante isso. O que é que acontece hoje, senhores deputados? E o relator tem que ficar atento a isso. Hoje, para se transferir um preso, ou se dar um indulto ao preso, quem é que faz esse trabalho? É um juiz da vara de execução criminal. Mas ele não conhece a vida do preso. Ele conhece a petição muito bem feita pelo advogado, muito bem remunerado às vezes, que é quem ele vai fazer a análise em cima de uma folha de papel. Ele não conhece a vida do preso dentro do presídio. Por que a gente não coloca para o gestor do sistema prisional, para que ele é que tem que tomar as decisões? É ele que conhece a vida daquele preso e é ele que tem que fazer as transferências. Aplicar o RDD, é ele que tem que decidir. Nós temos que mudar o pensamento do brasileiro que o funcionário público é corrupto. Essa é a primeira coisa. Não, se deixar na mão do diretor, vai ter corrupção. Gente, quem conhece a vida do preso ali é o diretor. É ele que sabe qual é o comportamento daquele preso. É ele que sabe que aquele preso é quem está criando facções lá dentro. Ele, ao detectar isso, ele faz o isolamento daquele preso. Hoje não. Hoje quem faz isso, lamentavelmente, e é o que diz a lei, é o juiz da execução criminal, execução penal, que age e decide em cima de uma folha de papel que não diz absolutamente nada do dia a dia no presídio. Então, eu sugiro que o diretor dos presídios é quem tenha essa autoridade de decidir as transferências do preso, e não um juiz que vive lá. Claro que ele será informado. O diretor, o gestor, faz a transferência e comunica o porquê que fez a transferência. Não, acho que passou. É isso aí. As parcerias público-privadas é um outro assunto que precisa ser melhor discutido. Claro que nós não podemos abrir mão do poder do Estado de fazer a fiscalização, de fazer a gestão. Agora, se nós podemos fazer uma parceria público-privada em alguns presídios, de acordo com o comportamento ou a classificação dos presos, por que não fazer como Santa Catarina está fazendo? Os melhores presídios que eu visitei, que eu vi, foram de Santa Catarina. São módulos. Em 6 meses, eles constroem um módulo de até 1.200 presos, para até 1.200 presos, em 6 meses, contra escavação de túneis. E isso não evolui no país, sabe por quê? Porque o DEPEN tem ciúmes. Eu não sei qual é a empresa, não tem ninguém de Santa Catarina aqui, mas Sisconve. Eu trouxe aqui, eu vou distribuir para os deputados que quiserem,
o relatório final da nossa CPI, e tem lá essa empresa. Eu fiquei com medo, deputado, de comprar essa briga, porque a primeira impressão é que chega é que você tem conluio com a empresa e que você vai ganhar em cima do que está sendo feito. Não, é porque os melhores presídios hoje são esses feitos em Santa Catarina. Eles são modulares. Então, capacidade, 800 presos. Mas aí vai que a população carcerária cresceu. Ele pode acoplar mais um módulo e fazer mais um pavilhão, e assim sucessivamente. Se tiver espaço físico, ele tem condições de crescer e avançar. Tem módulos para atividades laboriais, coisa que pouquíssimos presídios nesse país têm, oficinas para que o preso trabalhe. E o mais importante, gente, quando eu fazia as visitas, eu perguntava, rapaz, vamos trocar de lugar. Se você estivesse no meu lugar, o que é que você pleitearia, o que é que você gostaria de ter para você cumprir a pena? Foi mais de 90% querem trabalhar, o preso quer trabalhar. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Nós temos que entender isso, mas quando se fala em botar o preso trabalhar, aí já vem aquelas críticas. Não, é trabalho escravo, vamos fiscalizar. Bote o governo para fiscalizar, mas negar isso ao preso é ele ficar lá sem ter o que fazer, ocioso, pensando numa maneira de fugir e pensando o que é que ele vai fazer, né, dentro daquela ociosidade. Quer dizer, tudo realmente tem uma forma de se fazer. Eu defendo, portanto, essas parcerias público-privadas, mas que sejam muito bem fiscalizadas pelo governo, porque senão a gente sabe que pode ter problema com a mão de obra. Muita gente vai querer usar a mão de obra, né, para que transformar em mão de obra escrava. Arquitetura prisional. Falta uma padronização, uma coisa tão simples de se fazer. Todos os presídios vai ter uma arquitetura padronizada. Qual a dificuldade disso? Não vejo. Hoje, você entra num presídio, você sente que a coisa é insalubre, cheira mal, as paredes às vezes estão pintadas, mas uma coisa que causa aquele constrangimento a todos nós, que está ali visitando. Imagine para quem mora ali, quem cumpre pena ali. Tem como se fazer. Eu lembro que eu fui, uma das prisões que eu fui no Canadá, em Montreal, o piso da prisão, eu juro para você, é mais limpo que a sala da minha casa. Eu nunca vi um troço daquele. E eu perguntei, mas por que isso? Não, nós fazemos questão, toda pintada, uma coisa fantástica, o presídio, né, de alguns países desenvolvidos. Aqui é que vira um depósito de ser humano. Arquitetura operacional e economicamente sustentável é o que acontece hoje. Esses modelos de Santa Catarina precisam evoluir para o resto do país. A nossa sugestão, finalmente, é a adoção do sistema modular, que os senhores vão ver no livro, conjuga arquitetura moderna e alta tecnologia, já foi adotado, está ali, ó, em 9 estados. 9 estados já possuem esses módulos que eu estou me referindo. 92 unidades prisionais já existem nesse modelo. Não se faz túnel. Agora, tem um presídio lá do Rio Grande do Norte, Alcaçu, se eu não me engano, que foi construído em cima de uma duna. Você já imaginou, Nelcimar? Você rompeu ali o concreto, você com as unhas, você cava um túnel, velho. E está lá. Né? Parece um queijo suíço, de tanto buraco que tem os presídios lá do Rio Grande do Norte. Também fiz essa proposta, que é a apresentação pela CPI. Nós apresentamos um projeto de lei complementar para determinar que 60% dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional sejam transferidos para os estados. O que é que acontece hoje? O primo rico, a União, os presídios federais, não tem problema de superlotação, não tem nenhum problema. E eles arrotam que tem dinheiro, por que não distribui isso, então, para os estados? Arrotam que os presídios dele funcionam, claro, não tem preso.
Aí eu apresentei um projeto aqui, deputado Glauber, para que se esvazie pelo menos os presídios estaduais. Muito simples. Quem cometeu um crime federal vai cumprir numa prisão federal. Qual o problema? Tráfico de drogas, descaminho, são crimes federais. E hoje ocupam em pelo menos 30% dos presídios estaduais são ocupados por presos que cometeram crimes federais. E a União fica aí dando uma e não faz nada. Então, ou se absolve esses presos de crimes federais, ou então, pelo menos, repasse o dinheiro proporcional à quantidade de presos federais. Quer dizer, tem como se adotar algumas posturas. A grande verdade é que não se quer fazer isso. E pode passar o seguinte. Os scanners corporal. Eu concordo, gente, que a revista ela é constrangedora, principalmente para a mulher. Eu lembro que uma das primeiras leis que eu consegui aprovar aqui é que pelo menos só se faça a revista na mulher ou outra mulher. Pelo menos é menos constrangedor. Mas antes a gente tinha um homem fazendo vistoria, fazendo revista na mulher. E os scanners corporal são pouquíssimos os presídios que possuem. Pouquíssimos. Compre os scanners corporal. Obrigue que todo presídio tenha um scanner corporal, para que, se a mulher usa as partes íntimas para ingressar com um telefone celular, eu ia trazer, esqueci. Eu consegui pegar telefones desse tamanho aqui, assim, ó, daqui para cá. Desse tamanho. O telefone chinês, que eles estão usando agora, que não pega no detector de metal, e eles estão dentro dos presídios utilizando essa comunicação. A mulher usa aquilo, infelizmente, que a mulher é a maior vítima do sistema penal prisional brasileiro, eu acho que é a mulher. Quando o marido obriga a mulher a levar drogas, armas e outras coisas, usando as suas partes íntimas. O scanner corporal, pelo menos, vai evitar esse constrangimento, porque a mulher sabe que vai ser pega e ela não vai fazer isso. Na revista, talvez consiga passar, mas no scanner, usando o scanner corporal, eu acredito que ela vai ser detectada. E não é um aparelho tão caro, vamos botar aí 1,5 milhão. Será que o Estado não possui esse dinheiro para botar nos presídios? Eu duvido. Fiz também, já estou terminando, diversas indicações aos ministérios, diversas. Vou citar algumas. Fiz uma indicação ao Ministério da Educação para que elabore um plano nacional de educação para os egressos do sistema prisional. Não existe nada. O cara cumpre 10, 15 anos lá, sai da cadeia, pior do que quando entrou, porque não existe um planejamento feito, voltado para ele, após cumprir a pena. Pergunto também, há dificuldade para isso? Evidente que não há. Ao Ministério da Justiça, para que elabore um programa para a ressocialização integrada. Não tem nada. Não tem um programa, deputado. Ministério da Justiça. Ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que realize maior aporte orçamentário ao sistema. Isso está previsto aí na página 307. Seguinte. Aí onde há a falta do enfoque nos trabalhadores. Trabalhadores que eu me refiro aqui os agentes penitenciários, que hoje são vitimados, são, vamos dizer assim, ignorados. As condições de trabalho desse povo chega a ser lamentável. Andam aqui diariamente por esta casa pedindo para que se vote a PEC 308, que é a PEC que cria a Polícia Penal. Eu tenho uma certa restrição com o nome. Eu sempre disse que polícia é para prender o bandido. Para reeducar, Delma, não pode ser policial. Eu penso assim. É o meu pensamento pessoal. Por isso que o nome polícia prisional, eu fico preocupado, mas tem que ter uma categoria treinada, qualificada
porque eles podem ajudar e muito na ressocialização desses presos. Se você imaginar no país, eu só coloco assim, eu só dou o meu aval para uma categoria, que é a de Brasília. A de Brasília é muito bem qualificada, muito bem treinada, que é quem sai aí o Brasil afora, quando tem rebeliões, para retomar os presídios, são esse pessoal daqui de Brasília. Então, ou os estados investem na qualidade, na qualificação dos agentes penitenciários, que também são vítimas, que morrem todos os dias, ou então a coisa vai continuar. Eu ouvi, essas são as palavras do Fernando Ferreira, da Anunciação, que é o presidente da Federação Sindical dos Servidores Penitenciários, e aí vejam os dados, são 15 mil servidores para 560 mil presos. 15 mil servidores no Brasil todo para atender uma população carcerária de 560 mil, mas é claro que aqui não está os provisórios, porque a população carcerária no país hoje já passa de 700 mil presos. E no complexo, um exemplo, no complexo de Curado, lá do Curado, que é lá no Recife, 4 agentes para cuidar de 4 mil presos. Quem é que consegue um resultado com isso? Isso é mágica, né? E aí eu achei interessante que criaram essa função aí, ó, com um preso. É o preso chaveiro. É um preso que fecha as celas, ele vai lá, fecha a cela, pega a chave e leva e entrega para o homem do Estado, o carcereiro oficial. Mas quem se encarrega de fechar as celas é exatamente esses funcionários. E, para finalizar, o pedido é a criação, a votação da PEC 308, que cria as polícias penitenciárias federal e estadual. Está pronta para ir para o plenário, só falta a vontade política de todos nós e até mesmo, especialmente, do governo federal. Era isso, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, deputado Fraga, que fez uma explanação mostrando aqui todas as